Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Manhã Condominial. E hoje a gente tem aqui todo o nosso trabalho de preocupação, não só com a rotina dos nossos condomínios, mas também com a saúde e bem-estar de todos os nossos moradores, de todos os nossos clientes, mas também de uma comunidade total, né? Então, quando a gente vem aqui para falar sobre condomínio, a gente tem que também pensar não só no condomínio em si, mas na saúde desses moradores, em prevenção, saúde mental. E hoje, pessoal, eu tenho uma convidada muito legal, uma convidada de peso. Ela é médica, vai falar um pouquinho aqui que a gente está em outubro, o mês da prevenção do câncer de mama, e a gente sentiu na obrigação mesmo, né, de estar trazendo uma médica para poder falar com vocês aqui. Na outra semana a gente falou, trouxe uma convidada aqui do mundo condominial, ela deu o depoimento dela que eu acabei não aguentando, eu me emocionei muito com tudo que ela passou. Mas eu não vou me delongar, porque hoje eu tô com essa médica maravilhosa, Rafaela, e ela vai falar para vocês um pouquinho aqui sobre prevenção, contra o câncer de mama. Seja bem-vinda, tô chamando ela aqui, tô esperando só ela aceitar. E, gente, manda aviãozinho, essa live de hoje vai estar sempre mais, é importante, por mais que está na mídia, mas as pessoas ainda não têm o conhecimento, não sabem muito como se prevenir. Oi, Olá! tudo bem? Bom dia. Bom dia, doutora. Que Tudo prazer bem? estar te Prazer. recebendo aqui no nosso Manhã Condominial Prazer é para falar meu. sobre um assunto, né, que De extrema motiva muito. importância, sim, sim. De extrema importância, acho que é uma campanha, o Outubro Rosa é uma campanha não só brasileira, né, de conscientização da população na prevenção e na detecção precoce do câncer de mama. Então, a gente precisa divulgar, a gente precisa falar, não só em outubro, né, mas eu acho que em outubro tudo fica mais evidente, assim, as pessoas lembram mais, né? Com Mas certeza. eu queria saber um pouquinho se alguém tem alguma dúvida, se eu posso começar a falar, o que que vocês querem, o que que é a ideia de vocês. Doutora, na verdade, a senhora vai ver no desenrolar da live aqui, eu não sei se a senhora já assistiu, Já, já. vai ter muitas perguntas aqui durante a live, vai ter muita gente curiosa, eu mesmo sou uma, porque às vezes a Sim, gente vê, mas não tem assim o tato de estar com uma médica de verdade sim, aqui falando. sim, Apesar que a gente vai sim, em consultório, eu já sim. fui, e eu vou mentir para você, não. Às vezes nós de cá, a gente fica com vergonha, porque é uma coisa que é tão falada É, que a gente e sente aí, na obrigação de saber, mas na de verdade a saber e gente não não sabe. sabe, É entendeu? exatamente isso. Então É, pode falar, é. faz o básico do básico mesmo, que eu acho que é isso que é importante. E Sim, a gente sim, saber, é igual eu fiz várias perguntas para a convidada da semana passada que teve 2 cânceres de mama. Eu fiquei aham, muito curiosa, sim, mas eu vou deixar a sim. palavra com você agora, minha querida. Tá ótimo. Vamos lá. Bom dia, pessoal. Prazer. Meu nome é Rafaela Queiroz, eu sou médica radiologista, especialista em radiologia mamária pelo Instituto Nacional do Câncer. Eu atuo basicamente na cidade do Rio de Janeiro e de Niterói. E eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a especialidade, né? Sobre o que a radiologia mamária faz. A radiologia mamária, ela é basicamente a especialidade que cuida das mamas das mulheres. Então, quando uma paciente vem até um radiologista mamário, o que que ele encontra? Ele encontra uma pessoa que faça a sua mamografia, o seu ultrassom, que veja a ressonância magnética das mamas e que, se necessário, faça a sua biópsia. Então, essa é basicamente o meu dia a dia, trabalhar com isso, mamografia, ultrassom, ressonância e com as biópsias. E
quando que uma paciente vai precisar procurar uma radiologista mamária, né? De uma forma geral, o que que a gente tem? A gente tem os protocolos que são feitos, tanto do Ministério da Saúde, recomendados pelo INCA, mas a gente tem um protocolo novo, uma recomendação nova do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Mastologia e da FEBRASGO, que é a Associação dos Ginecologistas Obstetras. Em conjunto, essas três sociedades, elas elaboraram um documento para poder estratificar o rastreamento do câncer de mama aqui no Brasil. E o Brasil é o único país que as três sociedades fizeram um documento em conjunto. Ou seja, esse documento é extremamente importante e é extremamente importante que ele seja difundido até para as pacientes, né? Não só para os médicos, mas para que as pacientes tenham consciência do que esse documento está falando. Porque se a gente for olhar pelo Ministério da Saúde, o que que o Ministério da Saúde preconiza? O rastreamento do câncer de mama tem que ser feito dos 50 anos até os 69 anos, de forma bienal, ou seja, a cada 2 anos. Esse documento ele veio para mostrar que não tem que ser feito assim. Por quê? A gente tem visto que mulheres cada vez mais jovens têm tido casos de câncer de mama, né? Então, qual que foi o objetivo? O primeiro é estratificar e definir as mulheres em grupos. Por que em grupos? Porque a gente sabe que cada mulher, hoje em dia, ela tem que ser vista de uma forma completamente individual. Não tem como eu colocar num pacote todas as mulheres. Não tem como eu colocar num pacote aquela mulher que já teve câncer de mama, aquela mulher que tem um histórico familiar muito forte de câncer de mama, ou aquela paciente que tem a mama muito densa. Como que eu vou colocar todas essas mulheres dentro do mesmo pacote de mamografia todo ano, a cada 2 anos, né? Então, esse documento, ele estratifica e separa as mulheres dentro desses pacotinhos. E, basicamente, o que que a gente tem de novidade? A mulher da população usual, ou seja, você, por exemplo, não sei se você tem história na família de câncer de mama. Como que é uma mulher da Não, população não usual? Não tenho. tem? Você Não. tá com quantos anos? Desculpa te perguntar. Eu vou fazer agora 37? 37, né? Então falta 2 meses, já vou fazer 37. 37. Mas uma Então, coisa que eu tenho, você falou da questão, até pode, desculpa te cortando, doutora, pode falar. dessa ideia da questão, cada vez mais pessoas mais jovens têm tido câncer de Sim, mama. sim, Isso é uma realidade mesmo que quando eu vou todos os anos, mesmo que eu não tenha histórico familiar, eu vou sim. todos os anos fazer o exame. Uhum, Até porque eu tenho uma prótese mamária que eu uhum, deveria ter tirado uhum, e eu não tirei. Eu fico postergando sempre para poder fazer a retirada dela. Então, eu uhum. tenho a preocupação com essa prótese. Então, anualmente eu faço Os esse exame exames. os Aham. exames. E você falou uma coisa que é importante. Eu tenho visto mais pessoas jovens tendo relatos de câncer de mama do que pessoas Pessoas mais mais antigas. velhas. Então, o que que acontece? Vou só voltar um pouquinho para falar como que é feito o exame de uma forma geral na população geral. Aquela mulher que tem um risco habitual, que não tem histórico familiar, né, que nunca foi submetida a nenhuma biópsia, nunca foi submetida a radioterapia no tórax, então aquela mulher da população geral. O que que essa mulher tem que fazer? Ela tem que fazer a mamografia anualmente dos 40 anos, a partir dos 40 anos, até os 74 anos. Ah, chegou com 74 anos, tem que parar de fazer mamografia? Não. A gente está vivendo cada Não, vez mais, né? A expectativa de vida tem aumentado. Então, aquela mulher que alcançou os seus 74 anos, mas que está super bem de cabeça, ativa, que tem massa muscular, ou seja, 74 anos, hoje em dia eu brinco com as minhas pacientes que elas são jovens. Então, a gente tem que sim continuar sim. fazendo rastreio nessas mulheres. Uma vez mamografia, uma vez por ano, já basta. Não tem que fazer ultrassonografia e não tem que fazer ressonância magnética para essas pacientes. Quando que eu tenho que fazer ultrassonografia e quando que eu tenho que fazer ressonância? A ultrassonografia e a ressonância, elas entram em alguns casos específicos. No caso de mulheres que têm as mamas muito densas. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Ah, eu tenho a mama densa. Minha médica sempre fala que eu tenho a mama densa. O que que é isso? A nossa mama, ela é formada de gordura e de Aham. glândula. Cada mulher numa proporção diferente. O que que é a glândula? A glândula é o tecido mamário, é onde produz o leite. Quando a gente vai amamentar. É Entendi. basicamente isso.
Então, cada mulher tem uma proporção diferente da quantidade de tecido mamário e gordura. Quanto mais gordura, melhor para nós. Por quê? É aquela mama que é mais fácil de ver nos exames de imagem. É aquela mama que a gente é como se fosse uma janela bem transparente, a gente consegue ver tudo. Aquela mama que tem muito tecido mamário, que tem muita glândula, provavelmente foi aquela mulher que teve facilidade para amamentar quando teve filho, é o que a gente chama de mama densa. Esse tipo de mama, a mama fica muito branca na mamografia, então ela pode esconder determinadas lesões. Então, para esse A tipo de minha até, mama, assim, o dia que eu fiz a última ultrassonografia, eu percebi que uhum, a minha, até você falando agora, tá fazendo muito sentido. Eu tive muita facilidade para amamentar. É um sim, fato, tanto que jorrava muito leite. leite, E eu vi na minha ultrassonografia mesmo que ela estava bem branca. sim, Até sim, o médico olhou cautelosamente, então uhum. quer dizer que no caso, a Mama minha mama é provavelmente é densa. densa, isso. E aí, Entendi. essas mulheres que têm a mama muito densa têm a indicação de fazer a mamografia, mais complementação com a ultrassonografia e ou com a ressonância magnética. Por quê? A mamografia, ela tem um objetivo diferente. A mamografia é o exame principal para o rastreio do câncer de mama. É o exame de detecção, é o exame que a gente tem que fazer. Mas nesses casos, a gente tem que complementar com o ultrassom, justamente porque nódulos pequenos, algumas lesões pequenas podem passar por essa mama ficar muito branca, entendeu? Então a gente Entendi. precisa complementar com esses outros métodos. Ah, doutora, eu já ouvi falar muito também. A minha mama é muito densa, se na mamografia não dá para ver nada, para que eu preciso fazer mamografia então? Vou fazer mamografia, dói, espreme meu peito, eu vou fazer só ultrassom. Não, não pode. Por quê? Porque a mamografia, ela é o único exame que detecta calcificações. E as calcificações, que são aqueles pontinhos brancos, é como se fosse. Tem paciente que fala, ah, o que é calcificação? É como se fosse pontinho vamos colocar assim, não é isso, mas de forma bem leiga. Osso. O osso a gente não vê branco no raio-x? A gente não Sim, vê a coluna, não vê as costelas no raio-x de sim. tórax. Então, é mais ou menos a mesma coisa. A gente tem esses foquinhos de calcificação que o único método que vê é a mamografia. Não dá para ver isso na ressonância, não dá para ver isso no ultrassom. E muitos tumores de mama se manifestam com calcificação. Então, é por isso que a mamografia é muito importante, é a mais importante. E o câncer de mama é uma doença extremamente heterogênea. Existem vários tipos de câncer de mama que se manifestam de formas completamente diferentes. Então, a gente tenta fazer esses protocolos para poder pegar o máximo possível, o maior leque possível de lesões, entendeu? E para aquelas pacientes que têm implante de silicone, como você, o que a gente tem que fazer? A gente pode sim fazer mamografia, pode fazer ultrassom. Tem pacientes que têm medo de fazer mamografia porque acham que a prótese vai romper. Não tem esse perigo, podem ficar tranquilas. E a ressonância magnética para avaliação das próteses é o melhor método porque ela consegue ver a parte posterior. A prótese tem a parte Sim. anterior, né? E a parte posterior fica coladinha ali no tórax, fica coladinha nas costelas. Essa parte posterior a gente não consegue ver tão bem na mamografia e no ultrassom. Então, por isso que a ressonância é o melhor método para avaliar quando tem ruptura, não sei se foi seu caso, quando a prótese rompe, né? Ou quando tem contratura, falar, tô com uma contratura, tô com a cápsula, a minha prótese tá dura. Então, o melhor método para avaliação é a ressonância, mas o ultrassom também avalia super bem. Olha, Então, gente, é muito interessante isso que você está falando, porque tem muita coisa que eu não sabia. ah, Essa questão mesmo do- da densidade, de várias sim, situações aqui, sim, né? E a importância, esse ano eu confesso que eu ainda não fiz, eu tenho que ir no médico, mas o meu mastologista comentou, falou assim, olha, tem que ficar olhando sim, periodicamente, sim, porque realmente seu peito, a sua mama é densa. sim, Então, olha a sim, importância. Então, hoje eu estou descobrindo coisas que eu não sim, sabia, né? Que às vezes é sim, realmente que é da especialidade do médico tá sim, aqui, tá podendo poder esclarecer pra gente. sim. Mas a pergunta mais assim, doutora, que eu acho que é mais importante até para todo mundo saber, quais os sintomas, aonde que no começo, quando a pessoa tem igual essa questão mesmo do cálcio, que dá a calcificação.
A mulher já consegue notar isso ou Não, não? É não, só o não, exame? só o É exame. só o exame mesmo? Por quê? O que que acontece? Por que que a gente define, por que que o Outubro Rosa é tão importante nessa parte da detecção precoce do câncer de mama? Porque o objetivo se a mulher faz os exames dela todo ano, direitinho, de um ano para o outro, se aparecer alguma lesão, provavelmente essa lesão vai estar muito pequena. Então, ela não vai ser palpável no exame físico, ela não vai dar nenhuma alteração de pele, de mamilo, de saída de secreção, muito provavelmente. Então é por isso que hoje em dia a gente fala muito mais dos exames de rastreamento, exames de imagem, né? Mamografia, ultrassom, ressonância, do que o autoexame, por exemplo. Não é que não tenha que fazer o autoexame ele tem que ser estimulado sim, a mulher tem que passar a aprender a conhecer sua mama. Ela tem que ter aquele hábito de levantar, botar a mãozinha atrás da cabeça, ir pro banho, palpar a axila, palpar a mama. Mas esse não tem que ser o método de rastreamento. Por quê? Geralmente, principalmente aquelas mulheres, imagina uma mulher que tem a mama muito volumosa, muito grande. Até uma lesão dentro de uma mama muito grande começar a ser palpável, aquela lesão já está muito grande, entendeu? Então, o meu objetivo não é pegar uma lesão de 3 centímetros, o meu objetivo é pegar uma lesão de 1 centímetro, de meio Claro. centímetro, entendeu? Então, assim, sim, as mulheres têm que conhecer sua mama, têm que aprender a conhecer o padrão da mama, porque se a gente cria esse hábito, essa rotina de fazer o exame de palpação das mamas, a gente conhece quando alguma coisa está diferente. Às vezes no começo é difícil. Poxa, parece que eu tenho um monte de bolinha. É o que eu mais escuto. Quando eu vou tentar palpar minha mama, parece que minha mama é cheia de bolinha. Eu nunca sei se eu tenho que valorizar aquilo realmente ou não. Mas você vai perceber que aquilo é o padrão da sua mama. Se alguma coisa fugir do padrão, aí é a hora de procurar o médico. Mas quais que são os sinais de alarme que a gente tem que prestar atenção, né? Que a gente tem que ficar de olho quando acontece? Um deles, palpou. Palpou alguma coisa mais dura, alguma coisa diferente, uma área que está um pouco diferente. É um sintoma que a gente tem que ficar de olho. Dor. De uma forma geral, lesões malignas não doem. Dor é comum ter dor nas mamas, é normal ter dor nas mamas. Mas se é Eu aquela tenho dor muita dor. se é aquela dor Tenho muita dor. persistente, principalmente em um local só, em um ponto só, aí a gente já tem que ficar mais de olho. Uma coisa é aquela dor que é bilateral, que é um pouco mais difusa, próxima do ciclo menstrual ou próxima da ovulação. Essa dor geralmente está relacionada à própria mama mesmo, não a uma lesão. Mas quando é uma dor num local, numa mama só, num determinado local que não melhora, isso tem que ser levado em consideração. Outro ponto muito importante é alteração do mamilo. A gente tem que ficar de olho nos nossos mamilos. Se um mamilo está ficando diferente do outro, eu de repente tenho um mamilo que está entrando um pouquinho mais para dentro, sabe? O mamilo entra para dentro da mama. Eu tenho que ficar de olho porque se o mamilo sempre for invertido para dentro, tem pacientes que têm o mamilo invertido. Esses pacientes geralmente têm até dificuldade para amamentar. Se sempre foi assim e é dos dois lados, tudo bem, provavelmente é do padrão da mama da paciente. Agora, eu tenho os dois mamilos normais, sempre foram para fora bonitinhos, de repente tem um mamilo que está fazendo assim, está entrando. Tem alguma coisa lá dentro da mama que está fazendo com que esse mamilo entre, puxando esse mamilo. E Entendi. geralmente isso é uma lesão maligna. Então tem que ser procurado médico também. Outra coisa, saída de secreção pelo mamilo. É muito comum. Quando que eu devo me preocupar com saída de secreção pelo mamilo? Quando aquela secreção ou é da cor de sangue, sanguinho, aquele sanguinho vermelhinho, meio amarronzado, ou quando é transparente, totalmente transparente da cor de água, da água que a gente bebe. Quando esse líquido é mais amarelado, esverdeado, a gente tende a não ficar tão preocupada, porque aquelas mulheres que amamentaram por muito tempo, deram muito leite, é comum ficar um pouquinho, uma saída de secreção. Tem algumas mulheres que até falam, saiu uma massinha, uma secreção fétida, Sim, fedorenta. o meu É, acontece isso direto, até hoje. isso não tem problema, essas não são suspeitas. Agora, saiu secreção de um lado só, principalmente, vermelhinha, tipo sangue, ou transparente, tem que correr pro ginecologista, pro mastologista, para poder falar, porque isso fala a favor também de uma lesão dentro da mama. Outra característica, quando a mama começa a coçar muito e a descascar.
lesão que descama, que descasca, que dá alteração na pele, principalmente em volta da areola do mamilo, também tem que ser levado em consideração, porque pode ser uma doença, geralmente a doença de Paget, e a doença de Paget ela está muito associada a carcinoma ductal in situ na mama. Então tem muita paciente que acaba procurando dermatologista, e aí o dermatologista, né, fala, passa uma pomadinha, passa um corticóide, alguma coisa assim, e Aham. aquilo ali não melhora, então tem que ser procurado o ginecologista também, porque essas lesões que cursam com descamação, com coceira, com vermelhidão da mama, principalmente ali em volta da areola, também podem ser uma manifestação de um câncer que está dentro da mama. E aquelas Agora a alterações senhora falou quando... uma, agora a Pode senhora falar. falou uma coisa interessante, essa questão de quando o puxa o bico do peito. Geralmente, a pessoa, o câncer, nesse caso, a pessoa não conseguiu apalpar, esse câncer já tá grande. Não Como é que funciona? Como é que é necessariamente. isso? Não Não, necessariamente. né? Porque Porque o câncer ele pode estar pequeno, mas muito perto do mamilo por dentro da mama. Então imagina o mamilo aqui, e aí a gente tem uma mama toda grandona aqui em volta. Se eu tenho uma lesão que está de 1 centímetro, que é considerada uma lesão pequena ainda, inicial, ela está bem coladinha, ela tende a repuxar todo aquele tecido, porque o que o câncer quer fazer é invadir, né? Ele quer infiltrar, ele quer comer a mama toda, né? Esse é o objetivo da célula maligna. Então, quando ele está muito pertinho aqui do mamilo, ele vai puxando aquele tecido mamário que está em volta e ele acaba puxando o mamilo para dentro também. Então, não necessariamente quando o mamilo está retraído, significa que a lesão é muito grande. Às vezes o mamilo está retraído, mas não tem nenhuma lesão palpável dentro da mama. Por isso que quando a mulher percebe esses sinais, ela tem que ir no mastologista, procurar o mastologista para o mastologista poder palpar a mama e aí ele sim sentir se tem alguma coisa e aí ele vai pedir os exames que estão adequados para a faixa etária e para a história clínica daquela paciente, entendeu? Então não necessariamente é porque a não. lesão está muito avançada, não. Ou às vezes a pessoa não vê. É por É, isso, pessoal, que é importante a gente ficar sempre atento a todos os sinais e o que é sim, falado aqui. sim. Por exemplo, a secreção era uma coisa que eu de fato desconhecia. É, Me deu um alertazinho aqui, mas aí você foi explicando. Bom, direto eu tenho uma secreçãozinha, mas porque o meu peito, como eu falei, eu dei muito muito leite. leite quando eu amamentei. Uhum. Então, provavelmente pode ser. Aí quando você for explicar, não, gera até uma massinha, realmente, de vez em quando dá Sim, até uma massinha, é, né? Então, eu imagino que poderia ser isso, mas é sim, bom sim, todas as explicações, porque sim, nós, eu até comentei isso na live passada, a mulher ela tem essa necessidade de ser autossuficiente em suficiente. todos os Todos. E aspectos, tem que dar conta de principalmente quando tudo, se né? principalmente questão da saúde. Então ela olha lá, ela vê, não, tá tudo bem, porque eu apalpei meu peito, aí igual você falou, apalpei meu peito, fiz o Sim, autoexame, tá tudo certo, não tem nada. Por isso sim, que eu falei, porque quando eu conversei na outra semana, a Leteia, que teve 2 cânceres de mama, ela comentou, ela falou que um deles não era nem visível, né? Então, ela foi sim, começando a desmistificar muitas coisas, até na questão mesmo psicológica, do sim, tratamento que a pessoa tem que recorrer, né, sim, doutora? Eu sei que a sim, sua parte é muito técnica, sim, né? sim. E uma coisa que eu até gostaria de perguntar, como que você, que é mulher, que trabalha com isso, como é o dia a dia de você passar uma informação para uma paciente que ela está com câncer de mama? Como é que é isso É, para você? então, eu acho que toda forma de conversar, não só passar a informação que ela está com câncer de mama, mas que ela tem uma lesão na mama, e essa lesão pode ser uma lesão provavelmente benigna, por exemplo. Eu acho que, como as pessoas hoje em dia têm muito acesso à informação, vão muito para o Google, o que a gente precisa é, primeiro, É, passar uma informação de qualidade para as pessoas, e o mais importante é conversar, olhar no olho e acolher e saber escutar, sabe? Porque eu acho que o mais importante é a gente se colocar no lugar da paciente. Eu falo assim, eu já fui paciente, eu já tive que ser submetida a biópsia nas minhas mamas, meu histórico familiar de câncer de mama é muito vasto, a minha avó teve câncer de mama, então eu já perdi
primas, tias, enfim, com câncer relacionado ao câncer ginecológico. E eu sei o que é exatamente estar do outro lado, sabe? Eu sei o que é ter uma lesão, o que é ter que ser submetida a uma biópsia, aquela ansiedade da saída do resultado, quanto tempo que vai sair, será que é, será que não é, será que eu vou ter que fazer quimioterapia, será que meu cabelo vai cair, será que, sabe, aquele turbilhão que vem na cabeça. Então, eu acho que o mais Que é importante do normal, né? médico que está do lado de cá, que sabe a parte técnica, mas é saber se colocar no lugar da paciente, ouvir a paciente e ter paciência para explicar e saber, porque assim, depende muito de como é a paciente. Tem paciente que quer ouvir, tem paciente que não quer ouvir, tem paciente que quer falar, tem paciente que não quer falar. Então, acho que a gente tem que sentir com quem a gente está, né, do outro lado, ter aquela percepção e se colocar no lugar do outro. Então, toda vez que eu vou dar algum diagnóstico, que eu vou fazer uma biópsia, por exemplo, eu converso muito antes, explico o passo a passo de como que é feito, tento acalmar, dou muita anestesia, converso muito, tento colocar música, eu sempre coloco música no momento que eu estou fazendo biópsia, geralmente eu pergunto para a paciente, o que a senhora gosta de ouvir? O que você gosta de ouvir? Ah, eu gosto, tem dia que a minha playlist vai do sertanejo ao funk, a música gospel, e assim, meu Spotify já nem sabe mais o que eu prefiro, meu gosto, sabe? Porque eu acho que isso acalma muito. Tem paciente que fala, não, doutora, eu não quero ouvir nada. E aí você tem que respeitar também o silêncio que ela pede. Sim. Então, eu acho que você se aproximar daquela paciente, isso torna tudo muito mais fácil, sabe? E no momento, falar, ó, infelizmente, a biópsia saiu, o diagnóstico que veio de um tumor, essa é só a primeira etapa, a gente vai passar por várias etapas, eu encaminho para o mastologista, né, um mastologista que vai definir qual que vai ser o tratamento, se tem que fazer quimioterapia, se não tem, se vai para cirurgia direto, mas eu tento tirar o máximo de dúvidas, porque às vezes eu percebo que como eu dou muita abertura e geralmente eu conto a minha história, que eu já passei por isso, elas se abrem mais comigo e têm mais coragem de perguntar, sabe? Então eu deixo aberto e o que elas vão me perguntando, eu vou respondendo, vou tirando todas as Eu dúvidas, acho sabe? que a medicina não é diferente, na verdade, assim, a medicina, em todos os aspectos de trabalho, qualquer profissão que você for fazer, você tem que estar muito próximo ali do seu paciente, do seu cliente. Então, eu acho que isso é o que vai levar uma certa segurança. Sim, No seu caso, você já passou por um sim, processo mesmo. Você está, de sim, fato, passando uma experiência que você viveu. sim, Mas toda profissão, quando você tenta aproximar o seu sim. cliente da realidade, ou até se você não tivesse passado por isso, pelo menos dar um suporte. Olha, eu estou aqui, Uhum. isso não é o fim, Sim, isso aqui é sim. um É um meio que você vai ter que processo, saber lidar. exatamente, É, exatamente. Eu sempre falo, é um é um processo. processo. E passa, ele acaba, ele tem começo, meio e tem fim. Então foca no fim que vai passar, vai acabar. E aí a maioria delas volta depois para fazer os exames de imagem de rotina depois de já curada. E aí volta aí, tá vendo? Tô curada. Eu falo, é isso. Acabou, passou. E é muito legal quando alguma paciente que está em diagnóstico, está em tratamento, encontra com alguma outra que já está curada, sabe? Que já passou por esse processo. Elas se dão muita força, assim, sabe? Elas conversam entre elas e falam, ó, já passei, é ruim, mas acaba, passa, sabe? Então, é sempre Doutora, e como estimular. que é? Hum. Hoje as pessoas, o que você tem visto? Essas mulheres que chegam, elas chegam no começo do processo ou elas já chegam no meio para o fim, quando o negócio já está mais evoluído? Como é que você tem pegado esses casos? Como é que tem sido isso? Então, infelizmente, eu trabalho no SUS e trabalho no privado. A realidade é muito diferente, infelizmente. A realidade do privado são aquelas pacientes que têm o hábito de fazer exame todo ano, que têm disponibilidade de fazer todo ano, geralmente tem plano de saúde, tem bons médicos, e aí eu pego aquela lesãozinha de 1 centímetro, 7 milímetros, e aí a gente faz a biópsia, vem. Às vezes essa paciente nem submetida à quimioterapia, ela não precisa, ela vai direto para a cirurgia, tira só um pedacinho, não dá nem para perceber que ela fez cirurgia, de tão bem feita que a cirurgia fica, e assim, e fica tudo bem. Agora, no público, infelizmente, o que eu tenho vivido é pacientes cada vez mais jovens,
Tenho pego mulher com 35, 37, 33, 40, 45 e mulheres que infelizmente chegam com alteração palpável já, com a mama já dura. Travou aqui, agora deu certo. Tinha travado aqui, mas deu certo. Enfim, infelizmente a realidade é diferente que a gente vê nos dois cenários. O cenário do SUS é um cenário de que as pacientes me relatam que às vezes já até sentem a lesão, mas têm dificuldade de marcar a mamografia, têm dificuldade de marcar ultrassom, têm dificuldade de marcar o próprio ginecologista, então elas já estão com aquela lesão e o período entre fazer o exame, fazer a biópsia demora muito, depois entre sair o resultado e conseguir o tratamento também demora muito. Então, essa é a realidade do Rio de Janeiro, né? Eu participo, enfim, de muitas discussões, o Congresso Brasileiro foi agora, e eu acho que não é só a realidade do Rio de Janeiro, infelizmente. A realidade do nosso país é que as pacientes têm dificuldade para conseguir fazer seus exames de rastreamento. Então é por isso que a campanha do Outubro Rosa é tão importante, que a gente divulgue e que a gente divulgue para as pacientes para que elas saibam do direito que elas têm. Sabe? Claro. É um direito delas de chegar para o médico e falar, olha, eu tenho o direito de fazer mamografia, você pode, por favor, solicitar mamografia para mim? Eu já tenho 40 anos, eu tenho indicação de fazer mamografia. Então, isso é um direito que essas pacientes têm, que nós, mulheres, adquirimos e que a gente tem que lutar por eles e batalhar por eles. Entendeu? Sim, é isso que é o importante você inclusive, tá passando essas informações, porque eu imagino que hoje a informação ela é acessível e palpável para todo mundo. Sim. Só que eu vejo mesmo essa dificuldade, não é uma realidade só do Rio de Janeiro, eu vejo uma realidade a nível Brasil, que essas pacientes mesmo não tem como elas estarem marcando, às vezes demora um ano, uma coisa que elas já detectaram no começo, elas mesmas já detectaram, e essa demora, né, gente? E é muito difícil, porque uma mamografia não é barata. Sim. A gente sabe que quem não tem acesso a plano de saúde realmente fica à mercê do SUS, né? Eu falo que o SUS tem médicos maravilhosos, eu falo que os melhores médicos estão no SUS, né? Mas, infelizmente, é uma realidade que a gente lida com ela. Mas a gente tem que, sim, priorizar a saúde da gente. Nós, mulheres, como eu falei, hoje a gente faz tanta coisa, a gente se desempenha e é uma desenvoltura louca. E hoje eu deixo um alerta não só da prevenção, mas que as mulheres realmente pensem que se elas não estão bem, elas realmente, na família, elas conseguem desestruturar, porque a mulher leva nas costas uma bagagem muito grande. Então, gente, façam um esforço para ter um plano de saúde, porque quando o problema é com o filho ou com o esposo, elas param tudo para resolver. Elas vão para uma fila de um SUS, elas brigam com quem está lá, mas por elas são incapazes de fazer isso. Então eu percebo muito, eu tenho chamado muita atenção das mulheres com relação a isso. Porque até por mim, eu falo, durante muito tempo eu levei muita carga e não cuidei de mim. Hoje eu me sinto na obrigação de estar falando com mulheres, pedindo para que elas se cuidem mais. Porque o papel que a gente desempenha, muito difícil outra pessoa desempenhar, porque a mulher realmente, ela é um polvo, ela tem que dar conta de tudo, né? Ela tem que dar conta, eu falo que é a síndrome da Mulher Maravilha. Então, tudo que você está falando aqui, até porque pelos relatos que a gente vê, vamos cuidar mais, tem que priorizar mesmo a área da saúde, priorizar o dinheiro para um plano de saúde. Porque cada vez mais está ficando mais difícil fazer um exame. Mas até para as mulheres que não têm condição, porque às vezes não é a realidade de todo mundo, né, de priorizar e separar um dinheiro para o plano de saúde, porque tem pessoas que realmente não têm condição. E aí, essas mulheres, o que elas precisam ter? Acesso à informação. Elas precisam ter acesso à informação para que elas saibam cobrar. Entende? Essas campanhas, elas existem, como o Outubro Rosa, para conscientização da população, mas
essa população, ela precisa saber o que é direito dela e ela precisa saber cobrar. Então, é chegar lá no posto e falar, onde que eu posso fazer minha mamografia? Eu gostaria de fazer minha mamografia. E cobrar e ir ativamente, né? A população ir ativamente. Eu tive uma experiência muito boa, aqui na cidade onde eu moro, né, aqui em Niterói, no Rio, e com algumas pacientes que fizeram um mutirão e conseguiram que mamógrafos, o que a gente tem uma Que legal. estatística, mamógrafos nós temos, entende? Não só aqui, mamógrafos, nós temos mamógrafos disponíveis pelo Brasil. O que acontece é que a maior parte desses mamógrafos são subutilizados. Então, o que a gente precisa fazer? Organizar, a gente precisa fazer com que esses mamógrafos sejam utilizados, que tenham radiologistas para laudar, que essas mulheres consigam chegar a esses aparelhos e consigam fazer seus exames. Então, eu tive uma experiência muito legal, porque teve um grupo de mulheres aqui na cidade, que é um grupo super ativo, comandado por algumas mulheres que tiveram câncer de mama, inclusive, e batalharam Que porque tinha legal. alguns postos de saúde que estavam há muito tempo parados sem conseguir que essas mulheres fizessem mamografia. E aí isso foi batalhado e essas mulheres hoje conseguiram, teve um mutirão para realização de mamografia, enfim. Então é isso. Se tem É alguém sobre ali isso, né, pentelhando, doutora? batalhando, uma hora vai, sabe? Uma hora É consegue. Então essas sobre pessoas, isso. só que se a pessoa não tem a informação de que é um direito dela, de que ela pode fazer, que ela tem que fazer, porque às vezes a mulher acha que é só fazer o exame físico e fazer e não tá sentindo nada e tá tudo bem, então tudo bem, o médico do posto não passou a mamografia, deve ser porque eu não preciso, então tudo bem, não vou fazer. Não, eu sei que eu preciso, eu sei que eu tô com a idade de fazer, mesmo não estando sentindo nada nas minhas mamas, é o meu direito, então eu vou falar. Não, você pode, por favor, pedir a mamografia? E é isso, e é cobrar ativamente, porque é assim que as coisas vão evoluindo e vão mudando, de pouquinho em pouquinho. E olha aí, que legal. Quando a É, gente vem falar de uma coisa, eu pelo menos sou assim, eu quero uma solução, a gente precisa de uma solução. Porque o sim, meu cliente fica o tempo inteiro querendo uma resposta, uma solução. Então, nós precisamos saber, a gente tem que ter o conhecimento, tem que priorizar a saúde da gente, mas é igual a doutora falou e foi muito bem falado, nem todo mundo tem essa sim, disponibilidade. Realmente, quem está no SUS é realmente porque não tem condição, sim, realmente não tem o que fazer. Então, sim, o que, que precisa fazer? O que ela falou aqui foi muito bom, porque as pessoas realmente precisam se movimentar sim, para ter o direito que de fato são delas, né? sim, Então, sim, na Constituição brasileira, o primeiro artigo ele fala que é dever do Estado cuidar da saúde e do bem-estar do cidadão. Isso é sim, constitucional. sim, Então, é isso que nós devemos correr atrás. O que o sim, Estado tem feito, o que o Estado tem que fazer para a gente não é nenhum favor, sim, de fato, é um direito, é uma sim, obrigação que nós estamos sim, requerendo. Então, mulheres, vocês que estão aí, igual a doutora Rafaela falou, nós não tem condição, corram atrás. A sim, vida da gente é muito importante, sim. nós somos Isso, importantes, né? Então, isso. isso que eu quero deixar aqui para esse outubro, para essa reflexão. Da semana passada que eu tive aí uma live também fantástica com a Leteia, que passou por 2 Sim, cânceres de sim, mama. Então, a vida da gente é importante, sim, vale a pena. sim. A gente luta por tanta coisa, Por mas o tantos, que né? mais, por Por tanta tantos, coisa e por tantos, né? Que eu acho que a que gente não tem que lutar lutar por nós por a gente, mesmas. né? É Exato. isso. É, Então, vamos ficar esse alerta. Eu hoje tenho só que agradecer, doutora, o que você passou aqui foram informações muito foi relevantes. ótimo. Eu É, me coloco à de- disposição para qualquer paciente que quiser entrar em contato comigo, quiser tirar dúvida. Enfim, meu Instagram está aberto. Eu, inclusive, sobre essas novas recomendações, eu acabei de postar, tá lá. É só tirar um printzinho, tá lá para todo mundo acessar. Onde será que eu me enquadro? Qual grupinho será que eu me enquadro? Tá tudo bem explicadinho lá. Então, me coloco à disposição para qualquer paciente que queira entrar em contato comigo, ou não só paciente, que eu vi que tem outras pessoas que entraram, outros colegas médicos, ginecologistas, mastologistas, enfim. Me coloco à disposição para tirar dúvida e ajudar e esclarecer, ou até conversar, porque eu adoro bater papo, adoro conversar. Eu acho que a gente está aqui para isso também. Muito legal.
Antes de finalizar a nossa manhã condominial, gratidão eterna aí por tudo que você passou, porque você dispôs de um tempo precioso que a gente sabe que médico tem, né? A agenda bem comprometida. Mas eu falo que quando a gente. É um trabalho de servir, né? O meu é Sim, servir, eu acredito que o sim, seu também. sim, Enquanto mais. Quando a gente estiver aqui podendo fazer o bem, ajudar o próximo, sim, é muito válido. sim, sim. Gratidão. Antes de finalizar, eu gostaria de tirar uma foto para a gente colocar Vamos, aqui, vamos. viu? Pode rir? Pode! Vamos lá. Foi? Tudo certo, Ótimo. muito Um obrigada. beijinho. Gente, quem nos acompanhou, muito obrigada. Obrigada, Até o pessoal. próximo Manhã Condominial. Obrigada, Rafaela, Um de beijo. coração. Um grande beijo, Foi viu? ótimo. Sempre bom discutir sobre essas coisas. O que precisar, estou aqui. Um beijinho. E vamos É precisar. isso aí. Beijo, tchau. Tchau.